Meu irmão Rodrigo Ferreira, vem pra cá, meu querido. Obrigado por esse momento, viu? Muito importante para mim estar aqui com vocês. O homem é grande, né? Olha o tamanho. Mas eu queria que você estendesse as suas mãos sobre ele. Guto, vem pra cá. Rafa tá aí? Vamos rezar sobre Rodrigo. Senhor Jesus, nós te glorificamos. Nós bendizemos ao Senhor por toda a história, não apenas por hoje, mas para que esse homem, esse servo chegasse a este lugar. Ele trilhou caminhos, ele foi fiel como resposta, e o Senhor tem honrado dia após dia toda a vida deste homem. E nós queremos pedir, Senhor, unge ao Rodrigo nesta tarde, que o seu testemunho, a sua vida alcance o coração de tantas famílias. Nós te bendizemos porque nós sabemos que tu és o Deus que sustenta a nossa vida, que mesmo onde nós não imaginamos, que o Senhor apresentará uma solução. O Senhor traz o novo e nós bendizemos a Ti. Que o Senhor possa manifestar nesta tarde um grande louvor, e que a Tua glória se espalhe por este lugar, Senhor. A Tua glória se encha este lugar. Iria labanda, queria handa labaria, shiria labaria lari. Queria landa labara, shiria landa labari, anda labaria labari, shiria la. Que os anjos intercedam em favor de Rodrigo, que o seu anjo da guarda o estabeleça, se estabeleça como uma torre de vigia, para que a palavra seja anunciada com poder e sinais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda em pé, mais um pouquinho. Boa tarde, famílias. Boa tarde, crescer. Olha, primeiramente, ainda em pé, eu quero dizer da alegria que eu estou de estar aqui nesse encontro, que quantas famílias já passaram e que hoje eu tenho oportunidade de estar também sendo abençoado. Eu sou o Rodrigo Ferreira, como o Gustavo estava falando aqui, e eu quero cantar uma das músicas que talvez você conhecia a música e nem sabia que era eu que cantava, mas uma das músicas que marcou a minha vida. Eu gravei essa música a primeira vez em 1999, e essa música diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Eu quero dizer para você que esta canção, eu sei que não é a minha e só a sua, é a nossa. É a música que diz de todos nós. E eu quero iniciar o testemunho cantando esta canção, porque depois nós vamos cantar Jesus, Maria e José lá na hora da consagração. Então deixa essa para o final. Então eu quero cantar essa música aqui com vocês. Eu sei que vai ser um momento muito especial para nós. E eu quero louvar a Deus com essa canção, porque o louvor não é um elogio apenas. O louvor não é um bajulamento, uma adulação. O louvor é um reconhecimento. E nós queremos com essa canção reconhecer que só Deus pode realizar o impossível. A gente pode fazer coisas boas, coisas possíveis, mas um milagre
Só Deus pode fazer. Quantos aqui precisam de um milagre na sua família? Levante sua mão. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos louvar a Deus, com a certeza de que o Senhor vai ouvir o louvor dos nossos lábios e o reconhecimento do nosso coração. E Deus há de manifestar como resposta um milagre na sua vida. Amém? Então enche os pulmões aí e vamos cantar com o Rodrigão. Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Vem! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Abra os seus braços e acredite nisso que você vai cantar agora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aí eu estou aqui, meu Deus. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Levante os seus braços e diga para Ele: usa-me. Eu sou o seu milagre. Usa-me. Eu quero te servir, usa-me, usa-me, eu sou a sua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, quero ouvir você cantar, vai. Aquilo e não ter saída. Quantas vezes, meu Deus, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Acredita em milagre, acredita. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
senhora pode sentar-se, por favor. Minha gente, todas as vezes que a gente fala de milagre, nós temos que lembrar que o milagre, ele tem um antecessor. Antes do milagre, é impossibilidade. O futuro da impossibilidade, para quem tem fé, é um milagre. Para você entender que quando a gente fala de milagre, nós estamos falando de um produto, de uma matéria-prima, que é o impossível. E esta matéria-prima que Deus quer para realizar um milagre inédito na sua vida. A palavra de Deus, se você quiser pegar comigo, no capítulo 5 de São Marcos, conta um milagre que se realizou numa família, na família de um homem simples, um chefe da sinagoga chamado Jairo. A sua filha, que estava nas últimas, acabou morrendo. E de repente, no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, no versículo 35, chega uma notícia da sua casa. Ora, enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para quem ainda incomoda-os, o mestre, ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Jesus está falando com você. Eu sei que você está vendo você está ouvindo a minha voz, mas a palavra não é minha, a palavra é dele. Você olha aqui para frente, você vê aqui os irmãos pregando, cantando, ministrando. A voz é nossa, mas a palavra não. Nós estamos aqui para testemunhar que de fato Deus é grande, e Ele pode fazer o impossível. Ele pode realizar um milagre na tua casa. Recentemente eu fiz uma música que se chama Família, Lugar de Milagres, que diz exatamente isso. Todas as nossas impossibilidades de família que a gente vive, todas as angústias, as tristezas, as perdas, as dores, quando nós acreditamos que isso está nas mãos de Deus, no comando dele, no senhorio dele, tudo isso vai se transformar em milagres. A impossibilidade não pode nos deixar nem desesperados e nem desesperançosos. Qual a diferença, Rodrigo, do desesperado e do desesperançoso? O desesperado é aquele que não sabe para onde vai, não sabe o que quer e muito menos sabe onde vai dar a sua vida. Ele está desesperado, ele não sabe o que faz, ele está perdido. A diferença do desesperado para o desesperançoso é que o desesperançoso, ele sabe, ele até acredita, mas ele desanimou, ele perdeu a vontade, ele quer desistir. E eu não sei o que é pior, se é o desesperado que não sabe para onde vai, que está perdido, ou o desesperançoso que embora sabe, acredita. Quer ver só uma coisa? Quantos aqui acreditam que Deus pode tudo? Levanta a mão. Quantos aqui acreditam em milagre? Diga amém. Então nós não somos desesperados, mas às vezes desesperançosos. Às vezes a gente desistiu, às vezes a gente cansou, às vezes a gente diz assim: eu não tenho mais força. E aí a gente vai ficando sem a esperança, não sem resposta. A gente sabe que tem Deus que pode, a gente sabe que existe um Deus que pode mudar nossa situação, nossos cenários, mas eu vou perdendo a vontade, eu vou perdendo o ânimo, eu fico fraco. E esse homem estava assim. Tanto ele tinha fé, tanto ele não estava desesperado, que ele sabia que Jesus ia chegar do outro lado da margem do rio. E ele foi até ele e falou: Senhor, vai até minha casa, para que a minha filha se salve e viva. Impõe as mãos nela, ela está muito ruim, ela está morrendo, e se o Senhor não for logo, ela vai morrer. E a Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Para mim essa é a parte mais importante do Evangelho. Não é nem o que ele vai fazer, porque ele vai fazer porque ele pode, mas é Jesus se dispor a ir com ele. Daqui a pouco na missa vamos ouvir esta proclamação do bispo: o Senhor esteja convosco. E nós vamos repetir: Ele está no meio de nós. E o Senhor se dispôs a estar conosco. Na encarnação do Verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se dispôs a caminhar com a gente, a sentir nossas dores, a viver conosco, a estar nos nossos rios, nos nossos barcos, com as nossas redes, nas nossas carpintarias, nos nossos dia a dia, nas ruas onde passamos, nas quedas que temos, nos lugares onde nós vamos. Ele se condicionou
a estar conosco, a assumir a nossa condição mais miserável e pequena. Ele se rebaixou, de São Paulo aos Efésios, aos Filipenses, desculpa, no capítulo 2. Ele se rebaixou tanto que assumiu a nossa condição. Por isso Santo Irineu de Leão no século II dizia: o que não é assumido não pode ser redimido, porque ele nos ensinou isso. Ele assumiu a nossa condição de dor, de tristeza. Por isso a gente não pode ser desesperançoso, e muito menos desesperado, porque se ele nasceu, há esperança para nós. Se ele veio ao mundo para nos salvar, se ele veio para nos resgatar, se ele veio em nossa direção, se ele veio para assumir a nossa condição de dor, de tristeza, se ele veio para carregar as nossas dores, se ele veio como família também, para trazer para a nossa família a solução, a gente não pode ficar desesperançoso, por mais difícil que seja, por mais doído que seja, por mais que você levanta e a dor está ali te consumindo, os pensamentos ficam embaralhados, ora você reage, ora você não consegue, ora você pensa uma coisa ruim, outra vez uma coisa boa, e você fica tomado de dor, e às vezes você não sabe mesmo para onde ir. Mas você tem o Senhor, Ele é a nossa resposta, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Salvador, Ele que veio para nos trazer a vida, não uma solução apenas para um problema. Ele veio para nos trazer a eternidade, para nos apontar a vida. Enquanto nós sofremos neste mundo, porque o sofrimento é próprio desta terra, nós temos o Senhor que vem nos resgatar, o homem das dores, que carregou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, que conhece as nossas misérias, que não quer simplesmente nos dar um pouco de paz nos sentimentos, que não quer simplesmente nos deixar com uma sensação de bem-estar, não, quer nos dar a salvação mesmo, quer nos dar a vida plena, a vida abundante, mesmo onde ela não existe. É Ele que faz o deserto florescer e os ossos secos se levantarem como um exército. Ele traz a vida onde gera morte, Ele traz a água na sequidão. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e a sua vida nos comunica isso. Nós o temos. Você pode dizer qualquer coisa, você pode dizer que você não tem um emprego, você pode dizer que você não tem alguém que te ama, você pode dizer que não tem um namorado, você pode dizer que talvez alguém que morreu, você não tem mais ela aqui na terra. Ah, eu não tenho mais meu filho, eu não tenho mais meu marido. Você pode até dizer que não tem talvez o que comer. Talvez você pode até dizer: eu não tenho isso, eu não tenho ânimo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você pode até dizer que não tem um carro, você pode até dizer que não tem uma casa própria, você pode dizer que não tem muitas coisas. Mas tem uma coisa que você não pode dizer: que você não tem um Deus que te ama, porque você tem, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E você tem um Deus que te salva, que te resgata, um Deus que vem ao seu encontro. Você tem, bate no peito e fala: eu tenho um Deus que me ama. Ele é o teu Deus, é o teu Deus. Proclama isso, fala: é o meu Deus. Sim, isso é pessoal, é o seu Deus. E você tem, Ele se deu a você, Ele se deu, Ele se entregou por você. Então você não pode dizer que você não tem jeito, que você não tem salvação, que você não tem mais ânimo, que você não tem mais vida. Você não pode dizer. O que você pode dizer é dizer que você não quer. Aí se você não quer, vai ficar mesmo complicado. No caso aqui de Jairo, quando chegou a notícia que a sua filha morreu, ele ficou tão triste, tão decepcionado, porque Jesus estava com ele. E chegou alguém da sua casa dizendo assim: não incomoda mais o mestre não. Como se ele dissesse assim: deixa o mestre ir em paz, fazer o que ele pode, porque agora a sua filha morreu. Enquanto ela estava viva, talvez ela tinha esperança. Agora que ela morreu, não há mais o que fazer. Vai enterrar a sua filha e deixa o mestre fazer outra coisa. Mas Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, o seu amor, a sua graça, a sua glória, a sua majestade e o seu poder. E ele precisava revelar ao mundo quem é a ressurreição e a vida. Então ele faz uma proposta para o Jairo, que é a proposta para todos nós no nosso caminho. Não temas, crê somente. Essa é a nossa proposta. É a proposta que Deus quer que você saia daqui com do crescer em relação à sua família. Fala comigo: não temas, crê somente. Você é capaz de falar isso para quem está do seu lado? Eu fui no crescer e Deus falou comigo tantas coisas, e uma das coisas que Deus falou comigo foi essa: não temas. Não temas, porque o medo faz a gente recuar, e a fé faz a gente avançar. Por isso ele está dizendo: não recua, não volta. Nós estávamos fazendo o que mesmo antes da sua filha morrer? Nós estamos falando de uma família que por uma porção de problemas, que agora não vem ao caso, mas uma porção de problemas, inclusive a fome, inclusive as leis
ingratas, inúteis e às vezes injustas, que massacravam as pessoas, as mulheres, as crianças muitas vezes. Aquela menina tinha 12 anos. Por causa de um monte de problema, aquela família foi atingida com aquela dor da morte. Mas o Senhor está ali para trazer uma proposta. É uma proposta, é mais do que uma palavra, é uma proposta. Não temas, crê somente. Você aceita continuar comigo? Você aceita acreditar em mim? Você aceita continuar caminhando, mesmo que apesar de, além de? E Jairo já tomou a decisão dele. Porque segundo a Bíblia, se você ler a narração do evangelista Marcos, Jairo não ouve o que o seu servo falou. Jairo ouve a proposta de Jesus. Porque na nossa vida é assim. Diante de uma notícia ruim, tem sempre uma proposta de Deus. A notícia ruim vem desse lado: tua filha morreu. E a proposta vem assim, ó: não temas, crê somente. É você que escolhe se você vai abandonar tudo, viver como um desesperado, um desesperançoso, que não quer mais nada, porque agora sua filha morreu, então perdeu tudo, não tem nada mais sentido. Ou você escuta a proposta de Jesus dizendo: não temas, crê somente, porque se não há mais nada para você fazer, ainda há eu para agir. Sabe o que significa milagre? Milagre é uma coisa própria de Deus. Ninguém faz milagres a não ser Deus. É uma coisa própria dele, é uma coisa própria divina, é sobrenatural. O milagre é Deus derramando a porção da sua graça sobre aquela realidade natural do impossível. E Jairo viveu isso. E ele aceita continuar, e no final da história, todos nós sabemos, ele ressuscita a menina. Mas hoje é a vez da nossa vida. Jairo já passou, Jairo já foi, mas o Deus que estava com Jairo está aqui conosco hoje. E ele quer que a gente entenda uma coisa muito importante. Qual vai ser a nossa decisão? Deixa eu contar para você uma coisa da minha vida. Quando a gente fala de família, todos nós aqui temos a nossa história. E eu não acredito que a minha história seja melhor, ou maior, ou mais dolorida que a tua. Não é isso que eu acredito. Eu só acredito que às vezes a gente tem a oportunidade de poder partilhar a nossa história, para revelar o que Deus fez nela e o tamanho que Deus é, e como Ele pode realizar milagres na nossa vida. E é só isso que eu quero com a minha história. Hoje eu estou aqui com a oportunidade de poder partilhar com você a minha história, e não partilhar do que eu fiz, mas do que Deus realizou na minha vida. Então veja, eu sou filho do seu José e da dona Geni, e comigo tem mais 3 irmãos, somos em 4. Então, eu sou o filho mais novo, nasci 10 anos depois dos meus irmãos, então eu sou mesmo... Aliás, lá em casa eu sou o filho mais novo, eu sou o sobrinho dos tios, o sobrinho mais novo e o neto mais novo da minha avó. Então, eu vim mesmo bem no final da nossa geração. E eu já nasci com um cenário muito complicado. A minha mãe sempre foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo. Na época nem se chamava isso, imagina, eu sou de 75, atualmente eu tenho 48 anos de idade. Eu moro em Marília, interior de São Paulo. Então, nessa época morávamos na capital. E a minha mãe sempre teve transtorno, obsessão e compulsão. São 3 coisas. Ela é transtornada, obcecada e compulsiva. E todo seu transtorno, a sua compulsão, a sua obsessão era por limpeza. Minha mãe sempre queria limpar o tempo todo, limpar o tempo todo. Se você falar assim: Rodrigão, mas a que ponto? Há um ponto que você não pode nem sequer achar que seja possível existir uma pessoa fazer isso. Uma mulher, por exemplo, quando ela vai lavar a sua roupa, ela lava, seca, passa e guarda. A minha mãe, depois de tudo lavado, seco, passado e guardado, vinha na cabeça dela que a roupa dela ainda estava suja. Então ela tirava tudo do guarda-roupa, inclusive a que já estava limpa, porque agora a suja encostou na limpa, e põe tudo de novo para lavar na mão, porque a máquina não podia lavar a roupa dela, só ela. Isso ela passava madrugadas, esfregando o chão, dando banho na gente, às vezes 3, 4, 5, 6 banhos, até ela achar que a gente estava limpo, esfregando o chão, deixando a gente em cima do sofá. Então eu cresci assim. Toda vez que eu chegava da escola, meus irmãos tinham que tirar a roupa na porta da casa. Aí minha mãe dava um pré-banho na gente de mangueira. Aí você entrava pelado para dentro. E aí
tomava banho lá, lavava o banheiro, ia para cima do sofá, e ela ia levar comida, ela levava um pinico para a gente fazer xixi, e a gente ficava até de noite, quando ela falava, agora está limpo, aí podia descer, se ela achasse que estava limpo, para a coberta não cair no chão, ela amarrava a coberta, e a gente dormia amarrado, com as cobertas amarradas na cabeceira da cama. Hoje tem cama box, né? Não tem cabeceira, mas antigamente nas beliches existiam as cabeceiras e os pés da cama, então ela amarrava a coberta para não cair no chão. Então minha mãe vivia isso o tempo todo, e na cabeça dela só isso que importava. Então por causa disso papai não teve estrutura, então papai foi embora de casa. Papai foi morar no Espírito Santo, e aí compôs outra família, teve outra mulher, também com essa mulher teve um filho, que é o meu irmão Rafael. E aí meu pai foi embora e deixou a gente com a mamãe. O irmão no meio foi junto com meu pai, então a família se separou, teve aquela cisão, né? E aí a gente começou a viver a dor de a gente ter que viver com a mamãe. Então já nós mudamos para o interior, nós viemos da capital, onde nós não tínhamos ninguém. A gente achou por melhor, né? Na época, imagina, eu pequeno não achei nada, né? Só fui atrás, só entrei no caminhão. E a mamãe foi ficando cada dia mais doente, mais doente, mais doente, mais doente, mais doente, mais doente. As pessoas vão se afastando da gente, porque quando as pessoas veem pessoas doentes assim, as pessoas rotulam como louca, né? E tem uma fase da nossa vida, que eu tinha 12 anos de idade, que aqui expressa tudo como era a nossa vida no dia a dia. A minha mãe estava amarrando a coberta e chorando muito, amarrando e chorando, amarrando e chorando. Aí eu disse assim para ela, mãe, por que a senhora está chorando? E minha mãe disse uma frase que eu nunca vou esquecer, mas eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe disse essa frase, presta atenção se ela não tem alguma coisa a ver com você. Minha mãe falou assim, ó, eu estou chorando porque eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. E naquele dia eu pensei, com 12 anos de idade, minha mãe não é louca. Ela sabe o que ela tem. Ela é doente. Ela está sofrendo. E minha mãe é lúcida. Ela está chorando porque ela não queria ser assim. Quantas vezes você já disse, não é para mentir não, quero verdade verdadeira. Quantas vezes, ou nem precisa falar às vezes, por acaso, alguém aqui, neste lugar, já pensou isso? Já falou isso, ou de você, ou de alguém, não com o mesmo problema da minha mãe, com outro problema, tipo assim, nervoso, ciúme, preocupação, medo, ou algum tipo de mania, um vício, e você falou assim, eu não queria ser assim. Quem já pensou isso, ou já disse isso? Levanta a sua mão. Olha, levanta a mão. Olha para o lado para você ver. Tá vendo? Eu não queria ser assim. E minha mãe foi vivendo assim uma prisão, e ela não conseguia, os remédios não foram capazes de libertar ela, ela não conseguia conviver com as pessoas. Mas graças a Deus, só para você saber aqui, eu queria fazer uma pergunta, minha família tem jeito ou não? Minha mãe tem jeito ou não? Eu tenho que ficar desesperado? Tenho que ficar desesperançoso? Quem pode mudar a minha casa? Só Jesus, só Deus. Só que naquele quarto, naquele dia, quando minha mãe falou, eu não queria ser assim. Infelizmente nem eu, nem meus irmãos, nem ela conhecíamos a Jesus. Nem na igreja nós íamos, nem rezávamos. Mas só para você entender um pouquinho da história, alguém teve a coragem de falar para minha mãe, a dona Francisca, mulher do seu Vanderlei, que conserta a máquina ali na rua Lazarino Casadei. A minha mãe falou para essa mulher assim, a mulher perguntou para minha mãe, só tá bem, dona Geni? Minha mãe estava lavando a calçada, como sempre ela fazia todos os dias. A minha mãe falou assim para ela, não, eu não estou bem não. Meu marido me largou, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho porque eu sou doente, eu não tenho dinheiro para comprar meus remédios, meu filho mais velho está nas drogas, a minha filha me dá um trabalho, o meu filho do meio foi embora com o pai, nem manda carta, e esse aqui, ó, que era eu. E eu estava lá do lado dela segurando a mangueira, eu era o menino da mangueira. Aí ele falou, esse aqui, ó. E eu falei assim, o que minha mãe pensa de mim, será, né? Que ela falou perfeitamente tudo. Meu marido me largou, sou doente, meu filho mais velho está nas drogas, minha filha dá um trabalho para mim, o meu do meio foi embora, nem manda carta, e esse aqui, ó, tadinho, eu tenho uma dó dele. Esse era o diagnóstico que eu recebi da minha mãe com 12 anos. Tipo assim, esse menino aqui não vai ser nada, não vai dar em nada.
Ele vai ser todo doente. E quando você ouve isso, te dá uma desesperança, sim ou não? E você fica desesperado. E aquela mesma mulher falou para minha mãe assim, foi a primeira vez que eu ouvi uma profecia na vida, eu nunca tinha ouvido. A mulher falou assim para minha mãe: Deus tem um plano para a senhora, dona Geni. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. E eu nunca vou esquecer. Eu era menino, mas eu já era grandão já. Quando a dona Francisca falou, Deus tem um plano para a senhora, a minha mãe encheu os olhos d'água. E eu confesso que me deu um nó na garganta, porque aquilo foi tão forte. Aquilo foi entrando dentro de mim assim. Parece que aquilo era um bálsamo, era um remédio. Quando aquela mulher disse, nem sei se ela sabia da dimensão que ela estava falando, ela disse, Deus tem um plano para a senhora e para a sua família, dona Geni. E minha mãe começou a ir no grupo de oração, lá na Igreja Sagrada Família. Minha mãe foi batizada no Espírito Santo. A minha mãe virou serva de Deus. A minha mãe virou carismática. A minha mãe virou uma mulher de Deus. E só para você entender, a minha mãe desde o ano de 1987, a minha mãe nunca mais foi a mesma mulher. Hoje a minha mãe é uma mulher restaurada, curada, erguida, de pé, levantada. Mas Deus levantou a minha mãe. Deus levantou a minha mãe porque Ele sabia que era por ela que Ele ia levantar a nossa família. E claro, por consequência, você sabe como o Espírito Santo é, né? Onde o vento passa é muito forte, leva todo mundo, sim ou não? Então aí foi levando meu irmão, meu outro irmão, minha irmã, e pronto. O meu irmão, que era viciado em drogas e que viveu a vida no alcoolismo, que chegou a morar na rua, cachorro lamber a boca, de pedir dinheiro no farol. Meu irmão hoje é missionário também, faz parte da comunidade Louvor e Glória. Inclusive ele está aí na África pregando lá, numa missão. E aí meu irmão hoje também é pregador do evangelho, vive a sobriedade. E Deus foi restaurando a nossa casa. E Deus me deu a graça de eu ter a minha experiência muito novo com Jesus, muito novinho, 14 anos de idade. Eu fui com a minha mãe, 13, 14 anos, comecei a frequentar grupo de oração. E aí eu muito novinho, eu fiz uma experiência com o amor de Deus e eu fiquei apaixonado por Jesus. E eu queria fazer a mesma coisa que aquela mulher, a dona Francisca, fez. Dizer para as pessoas que existe um poder que pode mudar a vida delas. A dona Francisca só atravessou a rua para dizer que Deus tinha um plano para a família da minha mãe, que era minha também. E eu quero dizer para você que nós, pregadores, músicos, intercessores, a comunidade de São Pio X, realiza o Crescer para fazer a mesma coisa. E a gente está aqui, cada um saiu de um lugar, cada um veio aqui da sua casa, da sua comunidade, da sua cidade. Pegamos um carro, ou um ônibus, ou um avião, para chegar aqui e para profetizar na sua vida. Em nome de Jesus, escuta isso e toma para você e ser esperançoso, não desesperançoso. Eu quero proclamar para você, isso não é uma palavra para te animar, não é uma palavra para te massagear o ego, não é uma palavra para te bajular, não é uma palavra para adular você, é uma palavra direto de Deus para o seu coração. Olha aqui para mim, não importa como esteja a sua família, Deus tem um plano divino para você e para a sua casa, em nome de Jesus. E para a graça de Deus eu queria compor a minha família. Namorei por 5 anos uma moça chamada Érica. E Deus me levantou muito cedo para pregar nos grupos de orações, nos grupos de jovens. E aí já começamos a banda Louvor e Glória. Logo assim em seguida, né? Anos de 92 nós já tínhamos nosso primeiro ministério. Quero aqui saudar meus irmãos de ministério aqui. A Louvor e Glória começou em 92. Nós gravamos um cassete na época. Aí começamos a cantar, a pregar por onde a gente ia. Eu conheci a Érica lá em Marília, namorei ela 5 anos, até os 21 anos, dos 16 até 21. Então, nos casamos no dia 15 de março de 97. Era tudo muito novo. O ministério era novo, a missão era nova. Eu novo, casamento novo. 4 meses de casamento, a Érica engravidou. E 9 meses depois nasceu a Vitória. No dia 29 de abril do ano seguinte, de 98, a Vitória, nossa filha, nasceu. E para mim era tudo muito novo, porque estava iniciando um plano maravilhoso, que a dona Francisca falou que Deus tinha um plano. Tem ou não tem? Não, ó, é o seguinte, ou tem ou não tem. Que a gente tem que sair daqui o seguinte: ou Deus tem um plano, ou Ele não tem, e nós pode afundar a cabeça no buraco. Deus tem ou não tem?
Então você não tem direito de desesperar e nem desesperançar. Você fica quieto e não vai desanimar nada, e nem vai desistir da sua família, porque seja o que for que está atrapalhando esse plano, vai cair por terra hoje aqui, para Deus realizar na sua vida os seus projetos. Ou Deus tem ou Deus não tem. Então tem, ponto. E eu acreditava nisso, eu acredito nisso. E aí eu me casei com a Érica, 4 meses de casamento, engravidou, 9 meses depois a Vitória nasceu. No dia 21 de novembro do mesmo ano que a Vitória nasceu, era 98, eu estava indo para uma missão com a banda Louvor e Glória, uma pequena turnê. A gente já cantava aquelas músicas, talvez não sei se você conhece, Vinde Verde, Misericórdia Infinita, Louvor e Glória, Jovem, as músicas primeiras do Louvor e Glória. A gente saiu cantando, a gente era uma banda de jovens, né? E saiu para pregar, para cantar. A gente ia fazer uma semana de turnê. Isso no ano de 98. Nós já tínhamos um CD gravado e 2 cassetes. Fita cassetinha, aquela cassete assim pequena. Aquela de ouvir no toca-fita. E aí a gente saiu cantando. Saiu anunciando o amor de Jesus. Eu já morava com ela numa casa muito simples. Eu não sei como que é aqui em Campina Grande, mas lá em São Paulo a gente sempre costuma morar naqueles corredores cheios de casinha assim. Eu morava num cômodo de cozinha com ela nesses corredores. Então eu vim namorando com ela até o portão, beijando, falando com ela. Cantei um pedacinho de uma música que eu tinha feito no casamento para ela. E a Érica sempre foi muito especial na minha vida, porque ela foi a namorada que me apoiou, que sempre me acreditou no chamado de Deus, na minha vocação missionária, e sempre me incentivava, e sempre estava comigo, sempre me apoiando nos lugares que eu ia pregar. Ela trabalhava, ela era auxiliar de professora de infantil, né? Educação infantil. Então ela tinha feito magistério, ela trabalhava e ganhava um pouco para sustentar em casa. Eu vinha outro pouco com o CD que vendia, com cassete, com as missões, e a gente passava aquelas dificuldades, mas a gente era muito unido, muito junto. A gente via o plano de Deus na nossa vida. Aí eu fui viajar. Na quinta-feira eu recebi a notícia que a Érica, a minha esposa, que tinha ficado em casa feliz, saudável, sem sintoma nenhum, sem doença, sem dor. Eu recebi a informação que ela estava internada no Hospital das Clínicas, lá em Marília, na minha cidade. Suspeita de meningite. Eu, se sou sincero falar para você, na época com 23 anos eu sabia o que era meningite, assim. Eu sabia, já ouvia falar, mas eu não sabia nem como pegava, não sabia nem como é que era dentro do corpo. Eu sabia que era uma doença, mas não sabia como era. E aí o padre Domingos, onde eu estava na paróquia, falou assim: meu filho, vai lá ver, depois você volta. Temos ainda o final de semana, era quinta-feira. Temos o final de semana ainda para ter os shows, as visitas, as missões. Fui para Marília. Cheguei lá, era umas 7 horas da noite. Fui procurar pela Érica no Hospital das Clínicas. Um grupo de médicos me chamou para dentro de uma sala, me pôs eu sentado e falou assim: a gente quer te dizer uma coisa, a sua esposa está morta. A Érica morreu no dia 26 de novembro de 98. Mas não foi de meningite não, foi um aneurisma cerebral fatal. Ela sentiu uma dor de cabeça às 3 da tarde, e às 6 da tarde ela faleceu. E nesse momento da minha vida, eu estou no dia 26 de novembro de 98, com a minha esposa morta e uma nenê de 6 meses. E eu queria fazer uma pergunta para vocês: posso ou não? Posso ou não? Deus tem ou não um plano para a minha vida? Então aplauda o Senhor aí. Você já entendeu tudo. Quer dizer que alguém morre e acabou o plano? Quer dizer que a pessoa morre e Deus não tem mais plano? A morte é tão poderosa que ela consegue matar o plano de Deus. Nós estamos enganados, e isso não é fé. Sabe como chama isso? Isso se chama fé circunstancial. Sabe o que é fé circunstancial? É uma fé tão enganosa e tão fraca
que ela vai de acordo com a consequência, com a circunstância. Se alguém nasceu, Deus é bom. Se alguém morreu, cadê Deus? Se eu ganho, obrigado Deus. Se eu perco, cadê Deus? Se Deus me dá, eu sorrio, eu canto. Se Deus me tira, eu questiono, eu fico bravo, eu me afasto. Se eu acerto, Deus está comigo. Se eu erro, Deus me abandonou. Essa fé é medíocre e você não precisa dela, porque na verdade nem fé é. Tem gente que tem uma fé tão medíocre que às vezes a pessoa pensa assim: agora eu tenho Jesus, nada acontece comigo. Lembra do Jairo? O Jairo estava com Jesus, andando com ele, e chegou a notícia: tua filha morreu. Quando ele encontrou Jesus, a filha dele só estava doente. Quando ele estava com Jesus, a filha dele morreu. Ele podia pensar: puxa Jesus, quando eu fui te encontrar, minha filha só estava doente. Agora que eu estou caminhando contigo, minha filha morre. Tem gente que pensa que a circunstância define Deus. Eu quero te dizer aqui com muita autoridade que não é a circunstância que define Deus. É Deus que define as situações, os fatos, as circunstâncias, e se preciso for, muda elas e age sobre elas. Tem gente que pensa que Deus só existe para mudar, para evitar os fatos. Lembra daquela turma que falou, não podia ele, sobre o Lázaro, né? Na porta do sepulcro dele, em João capítulo 11, não podia ele que curou o cego ter impedido Lázaro de morrer? Deus não trabalha só assim. Tem gente que acha que Deus só está ali na terra para impedir as coisas de acontecer. Deus age nos fatos, Deus age na história. A sua encarnação foi assim, Ele entrou na história para mudar a nossa história. E tudo que eu quero rezar com você no final desta pregação, tudo que a gente quer rezar com você é para que Ele entre na tua história agora de família, e mude a tua história. Na tua história agora, de morte, de luto, de dor, doença, de cegueira espiritual, do vício do teu filho, Ele vai entrar na sua história, e Ele pode sim mudar a tua história. Ele pode transformar as coisas, aquilo que parecia não ter saída. Talvez agora você entende um pouco da música. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que impeça a mão de Jesus para ajudar você. Haverá um milagre dentro de mim, haverá um milagre. Nós temos que ter uma fé viva. Tem gente que chega ao absurdo de dizer assim: nossa, Rodrigão, agora eu tenho fé, lá em minha casa ninguém fica doente, pneu do carro não fura mais e ninguém morre. Mentira. O pneu do seu carro vai furar. Eu vou falar uma coisa aqui para você: se Deus quiser, o seu pneu vai furar. Aí você fala: nossa, meu Deus, que pregador macabro é esse? Não, não é não, é simplesmente porque o borracheiro também reza. E quando o borracheiro reza, ele diz: Senhor, abençoa minha borracharia. Talvez ele esteja aqui entre nós, borracheiro. Daqui a pouco ele vai rezar, eu falo assim: reza aí, borracheiro. Ele vai falar: Senhor, abençoa minha borracharia. Abençoa a borracharia dele, seu pneu vai ter que furar. Sim ou não? Quando o seu pneu furar, você lembra disso, tem um borracheiro rezando. E não é só o borracheiro que vem, o dono da farmácia também está aí. O dono da farmácia vai rezar e falar: Senhor, preciso vender remédio. Alguém vai ficar doente. Como se não bastasse, o dono da funerária também vem. Já viu como o dono da funerária reza? Senhor, tem uns caixão parado lá, eu preciso que o Senhor me ajude. Se você está ligando a fé a acontecimentos, você está errado. A fé não é para que Deus te isente dos acontecimentos. A fé é para que você os enfrente. Venha o que vier, haja o que houver. A vitória que vence o mundo, como diz 1 João 5,4, é a nossa fé. Venha o que vier, haja o que acontecer, venha de onde vier, como for, se você tiver fé, os ventos vão soprar, as tempestades virão, as tempestades e as enchentes investirão contra a casa, mas ela não vai cair se você estiver na rocha, que é Jesus, que é ouvir e viver a sua palavra. A fé viva, a fé verdadeira. Está na hora da gente parar de ter uma fé medíocre, que na verdade nem é fé, porque a fé ou é fé ou não é fé, ou ela é fé verdadeira ou não é. Mas a gente está usando aqui só por essa terminologia para você saber. Está na hora de sermos ousados e acreditar que mesmo que eu estou na dor, na tristeza, e mesmo se eu estou vivendo luto, Deus é maior. Deus é maior, e Ele vai me sustentar. Deus pode levantar a minha mulher da morte? Pode.
mas Ele também pode manter de pé o vivo que está triste, dolorido, machucado. Certamente foi o dia mais triste da minha vida, claro que sim. Certamente foi o dia mais difícil da minha vida, dia 26 de novembro de 98. Minha filha tinha 6 meses, eu fiquei viúva, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E eu me lembro de uma cena que eu quero contar para você, depois que eu enterrei a minha esposa. E foi muito triste, aquele velório triste, aquele momento, a cidade, o pessoal do grupo de oração, da comunidade, todo mundo chorando muito. E eu dizia para o Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho plano B, mas eu creio naquilo que a dona Francisca falou. Deus tem um plano para mim. Deus tem uma vontade a meu respeito. E aquilo me sustentava. Eu acredito no Deus que me ama e que venceu a morte. Posso dizer uma coisa para você? Quando eu saí do velório, do enterro, eu fui para casa onde minha filha estava. E a hora que eu entrei no quintal da minha mãe, a minha mãe veio trazer minha filha para mim, no colo. E eu chorava muito quando peguei ela. Ela cabia aqui, ó. Ela cabia no meu bracinho. E eu fui olhando para ela, e eu via que ela não entendia de nada que estava acontecendo. E fui sentindo medo. Medo de não saber ser pai. Até porque eu não tinha nem referência de pai, né? Eu não cresci com meu pai, então eu tinha muito medo de não ser pai. E eu falava para minha mãe, mãe, eu não vou conseguir, mãe, porque eu não sei nem onde está a chupeta dela, eu não sei, eu não tenho mamar, não tenho seio, não tenho leite, eu não sei trocar ela, mãe, eu não sei nada, mãe, eu não vou ser pai, mãe, como é que vai ser? Quando ela fizer 1 ano, mãe, quando ela fizer 1 ano e perguntar da mãe, quando ela for para a escola, e quando ela fizer 15 anos, onde eu já estava? Ó, é a ansiedade que tem matado a gente. 3 coisas têm matado a nossa sociedade atual, e não vai aparecer nos laudos médicos, não vai. Mas 3 coisas têm matado a gente: excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. Deixa eu dar nome para isso. Excesso de passado é depressão, excesso de presente é estresse, e excesso de futuro é ansiedade. Isso é que tem matado a nossa sociedade. É isso que tem disparado o coração, tem fechado as veias, é isso que tem aumentado as nossas angústias, que tem feito subir as glicemias, que tem feito mal à nossa cabeça, as pulsações, as nossas articulações. A gente tem morrido por causa dessa maldita ansiedade, estresse, depressão, como se não existisse esperança para nós, como se não existisse resposta para nós, como se não existisse uma oportunidade de milagre para nós. Claro que existe. Existe um Deus para agir na nossa história, para entrar na nossa história, para entrar no nosso acontecimento, não para ficar só evitando que ele aconteça. Há um Deus que triunfa sobre a morte. Há um Deus que te ama de verdade, que te consola, que te pega no colo, que te põe em pé e caminha com você e diz: não temas, crê somente, vem comigo. E a resposta que damos a esse Deus é que nós chamamos de fé. Fé não é uma resposta que você dá a Deus, aliás, que Deus dá a você. Fé é uma coisa que você dá a Deus, é uma resposta que você dá a Ele. Fé não é uma resposta que Deus dá para você quando você diz: por que Deus? Por que comigo? Por que a minha? Não. Pode mudar essa pergunta. Não é por que comigo, por que não comigo? Não é por que a minha, por que não a minha? Você não pode se desesperar diante do que acontece na sua casa. Você não pode perder e querer jogar tudo para cima e se abandonar. Mesmo que eu estou cansado, claro que você está cansado, claro que vem a exaustão, claro que vem os pensamentos que dizem: não vai mudar, vai ser sempre assim, até hoje foi assim, por que vai mudar agora? Porque Jesus trouxe você aqui no Crescer para poder agir na sua vida milagrosamente. Nós vamos orar por milagres agora. Nós vamos orar por milagres. E nós então, naquele dia, eu com a minha mãe ali, peguei a neném no colo e falei: mãe, eu não sei o que eu faço. Fui devolver a neném para minha mãe. Minha mãe falou: não, pega a sua filha, gruda nela. Agarrei a Vitorinha aqui no meu peito. E minha mãe falou assim: aquela senhora, aquela lá, doente, que ninguém dizia que era uma boa da cabeça, uma louca, aqui todo mundo falava que lá é louca, aquela senhora que não tem 4ª série do ensino fundamental, aquela senhora me ensinou o que as enciclopédias não ensinaram. Aquela senhora me ensinou o que eu não li nos livros dos mestres desta terra. Ela colocou a mão no meu coração e falou assim:
Um dia de cada vez, meu filho. Um dia de cada vez. É assim que se vive com Deus. É assim que se vive quando você tem fé. Não temas, crê somente. Ou você aprende a viver um dia de cada vez, ou o sofrimento vai esmagar você. Levanta a sua mão direita para cima. Fala comigo, um dia de cada vez. Diga mais forte, fala, um dia de cada vez. Eu quero que você respire fundo assim, ó. E solte a respiração dizendo, um dia de cada vez. E nesse dia de cada vez, o Salmo 22 diz, a bondade e a misericórdia do Senhor hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Podem existir dias que não sejam bons, pode existir notícias que não sejam boas, pode existir pessoas que não sejam boas, pode existir coisas que não sejam tão boas, mas não existe um dia que Deus não vai ser bom. E a bondade de Deus há de restaurar a sua vida, de recuperar a sua história. E o Senhor então foi me levantando cada dia. A minha mãe falou assim, já são 9 horas da noite, só o que dá para fazer hoje, não tem mais o que fazer, só o que dá para fazer agora, só. É dar um banho nela, trocar ela, pôr ela para dormir. Vem comigo. Dei um banho na minha filha. Demos uma mamá para ela. Trocamos ela ali. Viramos do lado e dormimos. E amanhã é outro dia. E assim foi um dia de cada vez. Deus tem um plano para mim ou não? E para você? E cada dia Deus ia dando força, coragem. Eu estou aqui para testemunhar. Cada dia Deus ia dando força, coragem, inspiração, consolo, a graça de poder continuar, a experiência de poder confiar nele, a bondade e a misericórdia dele todos os dias se manifestava, todos os dias. Com 4 anos de idade eu vivi uma experiência que eu quero viver com você agora. Então vou pedir que você fique em pé, para a gente viver uma experiência agora aqui. Você quer viver uma experiência com Deus agora, sim ou não? Então diga comigo, eu quero viver uma experiência de milagre aqui agora. Convida seu vizinho, fala, vem viver uma experiência de milagre comigo. 4 anos de idade, a Vitória foi matriculada numa escolinha. E eu falei assim para minha mãe, mãe, agora já acabou tudo, né? O pior já passou, ela já sabe falar. Quando pergunta para ela, cadê sua mãe? Ela falava, tá lá no céu, tá com Jesus. Ela já sabia falar onde doía, já sabia ajudar para tomar banho, trocar de roupa, já ia para a escola. E eu falei para minha mãe, mãe, o pior já passou, agora é só seguir. Minha mãe falou, é verdade, filho. Matriculei ela na escola Bem Me Quer, no mês de maio, que é o mês das mães. Chegou um convitinho na pastinha dela. A escolinha vai promover uma homenagem para as mães, na sexta-feira antes do dia das mães. E aí as mães vêm e vão dançar para os seus filhos. Eu fui lendo aquilo ali, fui lendo, chorando, lendo, chorando, lendo, chorando, lendo, chorando, lendo, chorando. Mostrei para minha mãe. E mãe é muito sincera, né? A hora que minha mãe viu aquela carta, ela falou assim, nossa, agora a desgraça chegou mesmo. Eu falei para minha mãe, o que eu faço? Ela falou, não sei, nunca fui viúva. Não sei. Eu falei, eu já sei. Ela falou, o que é? Eu vou rasgar, ela não sabe ler, a gente não vai, e ela nem vai ficar sabendo. A minha mãe falou, ano que vem tem mais, tem de novo, é melhor você ir, enfrenta. E eu chorando, Vitorinha chega, pega o pai chorando, e que aqui tem filha de 4 anos, neto, sobrinho, afilhado, sabe que não tem esse negócio de privacidade com eles. Eles veem você chorando, eles já colam no seio e falam, tá chorando por quê? Tá chorando? Fala alto. Eu falei, tô chorando. Por que você está chorando, pai? Porque vai ter a festinha Dia das Mães, e você não tem mãe para dançar para você. Tá vendo esse papel aqui? Ele fala sobre a festa das mães, que as mães vão dançar para os filhos, e você não tem mãe para dançar para você. E eu chorava. E ela na minha frente, eu falei, agora vai acabar tudo. Tudo que a gente construiu em 4 anos vai acabar aqui. Eu construí fé no coração dela, eu construí esperança no coração dela, eu construí vontade de começar no coração dela, eu construí alegria de falar que a mãe dela estava no céu. Eu falei, vai acabar tudo aqui. E naquela hora ela ficou intacta, pôs a mãozinha na cintura e falou para mim como um milagre, ô pai, eu não tenho mãe,
mas eu tenho pai. Você dança. Sensacional! Sensacional! Sabe o que é? Um milagre no coração de uma criança que podia dizer: eu não tenho mãe, que droga! Mas ela resolveu fácil. Quero falar uma coisa aqui para você, que o milagre que eu quero que você tenha se chama esperança. Porque o dia que você tiver esperança em Deus, ninguém vai poder com você. Você vai ser a pessoa mais poderosa dessa terra o dia que você não perder mais a esperança. Esperança. Não tem mãe, vai com o pai. E se não tem pai, vai com o tio. Se não tem tio, chama o avô. E se não tiver avô, chama eu, que eu vou lá dançar para você. Olha que minha filha falou: você não tem mãe, mas tem o pai, você dança? Olhei para minha mãe e minha mãe fez assim por trás dela. Tipo, vai dançar. Fui falar com a diretora. Cheguei na diretora, falei: diretora, vai ter a festinha Dia das Mães, só sabe que a Vitória não tem mãe. Ela falou assim: eu sei, eu não podia, eu sinto muito, eu não podia deixar de fazer só porque ela não tem mãe. Eu falei: não, não é nada disso não, tá tudo bem. O problema é que ela quer que eu danço, e eu falei que não pode, porque é só mãe que vai dançar. E eu vim aqui falar para a senhora que ela quer que eu dance, mas eu sei que não pode. A diretora falou: pode, pode, você vai dançar. E olha a vantagem que eu tenho. Eu sou uma pessoa pequena. Eu não sou pequeno. Eu só tenho quase 2 metros, 130 quilos. Na época estava mais pesado ainda. A diretora combinou comigo, falou: você vai dançar e eu vou pedir para colocar o senhor no meio da quadra. Vergonha pouca é bobagem. E se você acha que está ruim, pode ficar pior. A dança era com bambolê. Bambolê. Com um monte de tira prateada assim. Quem estava lá na lua consertando um satélite podia enxergar a gente lá embaixo. Aquele negócio que chamava atenção. Começa a dança. Teve ensaios. E vai, sai daqui, sai de lá. Na hora do dia, no momento da dança, eu segurava o bambolê na minha cabeça. E eu falava: Jesus, o senhor podia abrir um túnel, abrir um portal e me sugar por esse bambolê. Mas ele não fez. Porque Deus faz milagre, mas não faz bobagem. Naquela hora foi a dança, 4 minutos, 5 minutos de dança. Acabou a dança. Uma mãe veio me abraçar e falou assim: tadinha da Vitória, só ela não tinha mãe para dançar para ela. Essa foi a palavra. Igual a notícia do servo de Jairo: sua filha morreu. Aquela notícia fúnebre, que não é para ofender, é notícia. A mulher não me ofendeu, eu não senti ofendida. Ela deu a notícia: tadinha da Vitória, só ela não tem mãe para dançar para ela. E na hora eu comecei a chorar, ela também, as outras mães me abraçaram. E eu pensei comigo: se eu estou chorando, as mães estão chorando, imagina ela com 4 anos. E naquela escola, naquele dia, só ela não tinha mãe para dançar para ela. Só para você saber o poder do milagre da esperança. De repente vem a Vitória, no meio das crianças, entra na quadra para abraçar as mães. E lá estava eu, sozinho como homem. E a Vitória entrando, linda, 4 anos, cachinho para lá para cá, faceira, sorridente. Ai, agachei aqui, ó. Abracei ela, falei: filha, você está feliz? Ela falou: muito, papai. Falei: você gostou? Ela falou: amei. Porque de todas as crianças aqui, olha o que a mulher falou: tadinha da Vitória, só ela não tem mãe para dançar para ela. Mas o milagre é virada de mesa, milagre é virada de cenário, milagre é saída, milagre é esperança. E ela falou: papai, eu estou tão feliz que de todas as crianças, só eu tinha o pai para dançar para mim e ninguém mais. Espetacular! Espetacular! O milagre é um espetáculo de Deus. E naquela hora, no rosto daquela menina tinha uma glória, tinha uma alegria. Ainda tirou onda com a menina do lado. Falou para a menina: meu pai dançou, o seu não. Ela tem esperança. Você está entendendo, sim ou não? Naquela hora Deus falou para mim: se uma criança de 4 anos entende o que é esperança, você, grandão, que lê a Bíblia, que reza, que foi batizado no Espírito Santo, não é capaz de entender. Olha aqui para mim. Vamos rezar por um milagre agora. Um milagre.
Só um. Que Deus possa agir no cenário da tua família que está totalmente desgovernado, de dor. Eu quero só dizer uma coisa aqui para você que vive o luto. Eu sinto muito, mas nunca mais fale, Deus levou, eu perdi. Para de falar essas palavras que só te machuca. Deus não leva, Deus acolhe. Na missa você vai ouvir daqui a pouco: Senhor, acolhei junto a vós na luz da vossa face aqueles que partiram dessa vida. O verbo acolher é diferente do levar. Levar é uma coisa agressiva. Parece que Ele não está nem levando você em consideração. Para de falar que você perdeu. Você só pode entregar esta pessoa de Deus porque ela é de lá. Você não pode dizer que você está perdida e nem que essa pessoa está perdida. Ah, eu perdi a minha mãe. Se você sabe onde ela está, você não perdeu. Porque a gente só perde uma coisa quando a gente não sabe onde ela está. Se você sabe que ela está no céu, não perdeu. Se você acredita assim, então está falando perdeu só para machucar seu coração. Não foi você que perdeu, foi Deus que ganhou. Quero dizer uma coisa aqui a você: não é pecado chorar, não é proibido sentir saudade, não é proibido. Eu estou falando como um viúvo. Não é proibido chorar, sentir saudade e muito menos você lembrar dessa pessoa. Não é pecado, nem proibido, nem feio. O problema não é você sentir saudade. O problema não é você chorar por quem foi. O problema é quando você não se alegra mais por quem está. Quando você não sorri mais por quem está vivo. Quando você perdeu a sua esperança. Está na hora de você recuperar a tua fé e viver ela no topo da graça. Então levante os seus braços. E por favor, agora, para a gente encerrar esse momento, peça um milagre. Só isso. Um milagre. Peça um milagre. Que Deus possa agir na situação mais adversa da tua família, mais absurda, mais opositora, mais impossível. Obrigado, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Com os braços erguidos você canta a sua oração. Aquilo que e não ter saída, aquilo e ser a minha morte, meu Deus, eu acredito. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos por milagres. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, aconteça milagres aqui hoje. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Esperança, aconteça milagres hoje aqui no Crescer. Nós oramos por uma intervenção divina nos cenários, situações mais difíceis, impossíveis. Senhor, nós oramos agora nas realidades inabitáveis. Nós, Senhor Jesus, pedimos um milagre, uma intervenção divina. Seja a cura, a libertação, a transformação, o consolo, a coragem. Dai-nos a graça de te amar e prosseguir. O milagre da esperança, o milagre de acreditar que a vitória pertence àqueles que têm fé. O milagre de ver nossas casas restauradas, de ver famílias restauradas. Senhor, nós te pedimos, manifesta o teu poder milagroso sobre este lugar. Manifesta a tua glória, Deus de Israel. Manifesta o teu poder nas nossas vidas, nas nossas famílias. Manifesta a tua mão poderosa e chagada, as tuas mãos santas e fiéis. Nós declaramos nesta hora pela fé. Nós cremos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que tudo que se vê origina-se do que não se vê. Então pela fé, Senhor, faz milagres, gera milagres. Queremos ver milagres. Realiza, Senhor, na vida de cada filho e filha, cada jovem, o impossível, a conversão,
a graça, a glória, a libertação, a vida nova, o casamento restaurado, a história restaurada, suerguida, avivada, levantada. Senhor, faz milagres inéditos. Realiza a tua obra, porque eu sei que o Senhor tem um plano para este povo. Realiza na vida delas um milagre que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Só o Senhor pode e ninguém mais. Traga-nos, Senhor, a tua força, traga-nos, Senhor, a sua glória, e nesta hora age com poder em nossa vida. Nós proclamamos e declaramos a tua glória em nome do Senhor Jesus. Aquilo que parecia, canta, coragem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível não é mais. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. 10 anos se passaram depois da minha viuvez. A Vitória já estava com 10 anos. Eu conheci a Adriana, namoramos 2 anos, nos casamos, e com a Adriana eu tenho 3 filhos: a Sofia, o Miguel e a Maria. E junto com a Vitória, que chama minha esposa de mãe, e minha esposa chama ela de filha, nós vivemos uma família restaurada. E eu estou aqui hoje para dizer para você que eu sou um milagre. Sou um milagre. Eu não teria visto, recebido essa restauração se eu não tivesse continuado. Só o que eu quero pedir para você hoje, diante de toda a glória e o poder de Deus: esperança, continua, porque o medo te faz recuar, mas a fé te faz avançar. Sou um milagre. Estou aqui, eu estou aqui. Eu disse a você que ia valer a pena, não é verdade?